Bom dia. Bom dia. A salvação se perde? Já comecei assim do nada. Deixa eu te explicar. É outro assunto, como assim? Não, calma, eu vou entrar no seu assunto, porque a gente acabou de decidir o que a gente ia falar, mas eu vou introduzir. Calma que os pontos vamos conectar. Hoje, acordei cedo, fui ler calma, olha a cara de choque dela. Eu fui ler as nossas directs, as mensagens, e uma pessoa deu o relato dela de que ela casou e que o marido virou maluco, espirou com a cabeça, saiu de casa, deixou ela com filhos e tudo mais, e já estava separado, há 2 anos. Só que aí ela, lendo a palavra, ela foi confrontada em relação a casamento. E ela chegou à conclusão, lendo a palavra, não foi pessoas que instruíram, tá? Que se ela se casasse de novo, ela estaria cometendo adultério. Foi essa a interpretação dela a respeito da palavra, tá? E eu não quero entrar nesse mérito nesse vídeo. Só que aí, o detalhe veio na sequência. Ela fala, e eu não quero me casar para não perder a minha salvação. Olha só, aqui eu quero falar algo que para algumas pessoas é polêmico, mas acredite, não vou falar nenhuma heresia. Isso aqui é Bíblia pura e simples, isso aqui é o Evangelho puro e simples. Eu até mandei um áudio para ela explicando, né? Eu gosto de fazer perguntas, eu não gosto de ser dogmático e chegar simplesmente falar, é isso, por isso, por isso. Eu gosto de levar a pessoa a refletir, né? Eu creio que a fé, ela pode ser coerente. A fé pode envolver e deve envolver inteligência, intelecto, né? É o culto racional. É o que a palavra de Deus diz, né? Que nós temos, não é uma fé burra. Então, eu perguntei para ela, o que te salvou quando você estava perdida, quando você experimentou a salvação, quando você experimentou o que nós chamamos de novo nascimento, o que te salvou? Porque eu sabia que qualquer pessoa que é cristão vai entender que foi Cristo, né? Espera-se que sim. Se você tá achando que foi alguma coisa que você fez, nós vamos ter que corrigir desde o começo. Mas eu acho que é meio unânime no meio cristão de que o que te salva é o sangue de Cristo que está sobre a sua vida. O sacrifício do Cordeiro perfeito, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém. O Evangelho puro e simples. Deus querendo reconstruir a ponte, o relacionamento entre homem e Deus, não podendo por causa da rachadura do pecado, ele vem e soluciona esse problema de uma vez por todas, né, através de Cristo Jesus, que cumpre toda a lei, e ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, e ele faz a expiação completa, né? Você já viu aquela expressão bode expiatório? Vem daí. É aquele que expia o pecado, né? Então, ele faz o cancelamento do pecado, todo escrito de dívida que tinha contra você, já não existe mais pelo sangue de Jesus. E aí, algumas pessoas, elas entendem, como ela, né? Ela entende que ela é salva pelo sangue de Cristo. Só que aí, manter essa salvação, parece que não sei de onde as pessoas tiram que agora eu tenho que manter. Foi Deus que me deu, foi Jesus que me deu, foi Jesus que fez por mim. Mas agora, por sei lá onde, eu tenho que manter essa salvação. E aqui nós temos um problemaço, porque o que te mantém salvo continua sendo o sangue de Jesus. Não mudou. Quando você aceitou pela primeira vez, você estava coberto de pecado. Hoje você continua pecando, só que o sangue que te lavou naquela época continua te lavando agora. E vai te lavar daqui a 5 minutos, e vai te lavar daqui a 10 anos, e daqui a eternidade. Esse mesmo sangue é o que te permite experimentar do que nós chamamos de salvação. Espera-se que por causa de Cristo e pelo amor dele, você escolha, e também porque o Espírito Santo vai te fortalecer, cada dia errar menos. Grandes coisas, tipo, matar, adulterar, essas coisas, espera-se que você não entre mais nessas frias gigantes que às vezes sem Deus você se metia. Espera-se que você tenha um caminho de crescimento com Deus, que os pecados vão largando de você, né? Você vai largando os pecados, aqueles pesos vão caindo e você vai sendo refinado cada dia mais. Mas até a glória, até morrer, a gente ainda é falho. Não é porque a gente quer ou porque a gente escolhe, é porque a natureza nasce com a gente. Então, assim, até a glória, infelizmente, a gente ainda erra, a gente ainda está sujeito a sentimentos, emoções, ambiente, influências, aos que creem nisso, influências malignas, influências de más companhias também. Então, assim, a gente falha. A gente não é porque quer. O cristão que aceitou Jesus, mas crê na graça e crê que a salvação, uma vez salvo, salva eternamente, não é que ele quer continuar no pecado. Na verdade, é natural que você, cheio de Cristo, não queira pecar. A pessoa que você corra
cada dia mais para longe disso e seja cada dia mais esperto e identificar o perigo e fugir dele. E ter cada dia mais um raciocínio adulto de saber que do pecado a gente não luta contra, a gente corre dele. Na maioria das situações você só foge. E é muito melhor. Às vezes o povo fala assim, nossa, o marido te traiu, isso e aquilo, aquilo outro. Na nossa história também houveram momentos que eu poderia ter feito igual. E a minha carne muitas vezes jogava, faz igual, vai. Deve ser muito bom, né? Por que o outro vive rolando nisso? E aí o que eu fiz? Não foi na minha força, não foi no meu caráter, não foi a criação dos meus pais, porque a igreja ficou me amarrando. Não, foi porque Deus dá luz sobre você de identificar situações e fugir delas. Então você foge, você sai. E sua vida é muito mais fácil se você identificar isso e ser esperto. Isso é sabedoria. Você vê o perigo, você não entra naquele buraco, né? Naquela encrenca. A palavra te ensina a lidar com o diabo e com o pecado. Em relação ao diabo, ela fala para você enfrentar. Enfrenta na palavra. Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Bíblico, tá? Então você resiste ao diabo. O pecado você não resiste. Você foge. O pecado você vaza. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o pecado que eu não quero, o mal que eu não quero, esse eu faço. Ai de mim, pobre pecador. E aí entra a graça. Isso aqui que o apóstolo diz é a sua natureza. É como você vive, é como você sofre. Só que nós somos justificados pela graça. E aí algumas pessoas se preocupam quando nós falamos isso. Mas não se preocupe, isso é bíblico. Isso é o próprio Jesus que te garante. Ricardo, mas se nós dissermos para as pessoas que eles são completamente salvos para sempre, salvos pela graça, esse povo vai sair pecando. Não, se eles saírem pecando deliberadamente, é porque eles nunca foram salvos. Você entende que as obras, você entende que agir de forma correta, isso não é uma causa da salvação, isso é um fruto da salvação. É totalmente diferente. Uma coisa é um fruto de que eu fui salvo, é uma demonstração exterior de que eu fui salvo. Só que tem gente que está tentando agir pela conduta para alcançar a salvação. Vou te dizer uma coisa, você vai se frustrar, você vai viver uma vida pesada, você vai viver uma vida caindo sempre, porque quanto mais você se preocupa com a lei, mais você fortalece o pecado. Isso não sou eu dizendo, é o apóstolo novamente. O poder do pecado está na lei, ou seja, faça isso, não faça isso, haja corretamente, deixe de fazer tal coisa. O poder do pecado está nesse discurso. Isso não sou eu dizendo, é a própria palavra dizendo. O poder do pecado está na lei. Ou seja, quanto mais eu olho para Cristo, quanto mais eu olho para a graça, quanto eu olho mais para o amor que eu recebi, menos eu peco. Então, olha só, esses dois pregadores querem a mesma coisa. Ambos querem que os irmãos vivam corretamente, querem evitar problemas. Só que um aponta para Cristo, o outro aponta para a conduta. O que aponta para a conduta pode até experimentar um certo nível de aprisionamento ali por um momento, só que vai ter queda, porque a palavra diz que o poder do pecado está nisso. Só que aí, quando você olha para Cristo, quando você recebe o amor, quando você entende que você é completamente amado e não tem nada que pode te arrancar da mão de Deus, isso é a própria palavra dizendo, nada poderá arrancar vocês da minha mão. E quando diz nada, inclui você, tá? Nem você pode se arrancar da mão de Deus. Ricardo, mas uma pessoa que é crente, que é convertido, que experimentou de Jesus e às vezes está vivendo uma vida torta, é possível que isso aconteça, mas o próprio Deus se encarrega de disciplinar essa pessoa. O próprio Deus se encarrega de trazer essa pessoa de volta, se de fato ele foi nascido de novo. A palavra diz, se tem alguém que não está recebendo disciplina, talvez esse nem é filho. Vocês estão entendendo? Então por que eu falei isso para essa moça? Porque ela estava carregando um fardo. Eu não quero que você carregue esse fardo. Tô salvo, não tô salvo. O livro da vida tá cheio de rasura lá no seu nome. Tipo, apaga toda hora. Escreveu hoje porque eu tô com a conduta boa. Ixi, bati no trânsito, xinguei o cara, morri, fui pro inferno. Que horror. Você entende? Tipo assim, nossa, eu tava vivendo tudo certinho. Aí no último segundo, no carro ali, vacilei, mandei uma mensagem pra uma mulher, bati o carro, morri e fui pro inferno. Você entende que isso gera em você uma espécie de esquizofrenia em que você aceita Jesus como seu salvador, mas agora, peraí, Jesus, agora pode ficar aí que eu me encarrego de continuar com a salvação. É isso que você tá dizendo, deixa que eu faço. Deixa comigo, Senhor, eu tenho o controle da situação. Então, assim, que esse evangelho, que é o evangelho de Cristo, que é o evangelho da graça, possa alcançar o seu coração. Entenda, a conduta é importante. Evitar pecados é bênção para você, mas você evita pecado olhando para Cristo. E os pecados continuam trazendo consequências. Se você fizer, você vai machucar. É igual um pai que educa um filho e fala assim, não põe o dedo na tomada não, porque vai dar choque. Aí você vai lá e põe. Aí você toma um chocão e dói, queima o dedo.
cedo, o pai deixou de te amar? O pai vai te jogar fora? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus, mais versículo, mais palavra para você. Se você não é capaz de jogar o seu filho desobediente fora, por que Deus vai jogar você fora? Porque você foi desobediente por um período. Entenda, você está em crescimento, você está em amadurecimento. A boa obra que ele começou na sua vida, ele vai terminar. Amém. Que Deus te abençoe muito nesse dia e que esse vídeo te traga paz. Isso é o evangelho. Esse é o evangelho que traz a paz. Essa é a boa nova do evangelho. Olha só, o evangelho é chamado de boa notícia. Só que tem gente que dá as más notícias do evangelho. Você já viu gente dar má notícia do evangelho? Ó, Se você não fizer isso, Você Jesus vai te tacar fogo. você ia pro inferno, Jesus te salva. Mas deixa eu te dar Talvez um você vai alerta. pro inferno ainda. Talvez você vai pro inferno ainda. Quantos minutos? Não, falta 4 minutos ainda. Talvez você vai pro inferno ainda. Então, assim, você fica naquela, meu Deus, que salvação incompleta que foi essa, mas não estava consumado lá na cruz? Leia a Bíblia, porque na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, vendo Jesus e os apóstolos, você vai entender a natureza de Jesus. Ela não mudou, ela é ainda hoje para nós. Se ele era compreensivo com os erros de Pedro, ele vai ser diferente com a gente? Se ele era amoroso com João, ele vai ser diferente com a gente? Se ele chorava com os que choravam, ele vai ser diferente com a gente? Não, então a Bíblia expressa quem é Deus. Quando eu me converti não foi numa igreja, eu fui lendo a Bíblia sozinha. Foi num momento de tristeza, de dificuldade, eu fui ler a Bíblia sozinha. E aí eu tive a convicção, e quando eu entrei para a igreja evangélica, que começaram essa discussão sobre perde ou não a salvação, eu achei estranho, porque eu e a Bíblia tinha uma convicção que nunca abriria um lugar para essa interrogação, será que eu perco ou não a salvação? Que foi aquela passagem que fala que Deus nos adota e ele nos faz filhos. A partir do momento que você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você é feito filho de Deus. E aí, em vários lugares, ele nos chama de filhos e fala sobre o amor da adoção. E aí, na minha cabeça, muitas vezes eu leio a Bíblia e eu imagino o que está acontecendo ali. Se você adota uma criança que estava perdida, não tinha um futuro, você diz que ama, você quer uma nova história para aquela criança e você vai e adota ela. Se ela se sujar na lama, você vai devolver ela? Se ela se machucar, você vai devolver ela? Se ela ainda não aprendeu a comer como você gostaria que ela comesse, com garfo e faca, você vai devolver aquela criança? Se ela tirar notas ruins na escola, se ela mentir pra você um dia, se tornar um adolescente difícil, você vai deixar de falar assim, ó, um dia você falou que era seu filho. Agora você vai falar, você não é meu filho, vai embora? Muito menos Deus faria um trem desse. Deus é o pai perfeito. Se ele é o pai perfeito, se uma vez que Deus adotar alguém, você acha que Deus devolveria alguém? Aí um dia que alguém me falou, poderia perder a salvação, eu olhei pra cara da pessoa e falei assim, não, mas se Deus me fez filho, acabou, ué. Senão ele não ia usar uma ilustração tão profunda. Ele teria usado a ilustração, eu te contratei, Isso vou te não demitir quando não tiver entenda, legal. isso não remove a disciplina e nem as consequências presentes do pecado, tá? O Isso que precisa é ficar claro. super dentro dessa ilustração. Você Coerente. é feito filho, e o que ele fala? Que a gente tem que disciplinar o filho, que o filho cresce e à medida que ele cresce, ele vai se tornar a imagem e semelhança do pai. Assim também é a gente. É no natural, é no espiritual. Você corrige o seu filho no natural, que Deus te orienta a corrigir. Deus fala que ele corrige os filhos dele porque ele ama. Nós somos os filhos espirituais. Então, assim, aí tem coerência na ilustração. A Bíblia é coerente, ela não é incoerente. Principalmente quando você ainda está novo convertido, foque no Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento precisa de mais maturidade e interpretação. Mas o Novo, ele é muito claro. Então, uma vez feito filho, filho para sempre. Amém. Só que esse filho não é o filho perfeito, ele ainda é uma criança. Ó, agora tá acabando. É o bebezinho espiritual. Mas eu vou deixar um gostinho pra você para próximos vídeos. Existe algo que é salvação, mas existe algo que é reino, existe algo que é recompensa, existe algo que é disciplina, tá? Porque se você entender só um desses, que é a salvação, por exemplo, alguns versículos vão meio que bugar a sua cabeça. Bom, mas aqui tá dizendo outra coisa. É porque existe reino, que não é salvação, existe galardão, tá? E existe disciplina. Depois, em outros vídeos, a gente fala sobre essas coisas. Você tá gostando desse conteúdo? Deixa um comentário aí pra nós. Se você está assistindo no YouTube, você se inscreve no canal, deixa um comentário, compartilha esses vídeos. Se você tá assistindo nas outras redes sociais, comenta aí também e compartilhe. Que Deus te abençoe demais, que você possa ter um dia nessa paz, que excede todo entendimento, tá? A graça realmente, ela chega a nos confundir, tá? A palavra de Deus diz que o evangelho
evangelho é loucura para os homens. Então que você desfrute dessa loucura agora, em nome de Jesus. Enquanto você ainda não entende tudo, porque até a glória a gente não entende tudo, leia 1 Coríntios 13, porque Deus é amor. E lá ele fala o que é o amor. E aí, isso é a lente para todo o resto. Amém. Se ele é aquilo, né? Todas as outras perguntas são respondidas ali. Acabou. Amém.